Olá, paz do Senhor, boa noite. Estava um pouquinho sumida aqui, mas estou de volta. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Sansão. Eu creio que muitos de vocês já escutaram falar sobre Sansão, mas eu quero te perguntar: como é você com o chamado que Deus te confiou? Porque Deus ele tem um chamado para mim e para você, todos, embora alguns não procurou descobrir qual o seu chamado. Mas todos nós temos um chamado e um propósito. Ninguém veio aqui na Terra por acaso. Todos têm um propósito. Mas eu quero saber o que é que você faz, qual a sua responsabilidade com o chamado que Deus confiou a você. A gente vai ver a história de Sansão aqui no livro de Juízes. A partir do capítulo 14 começa a narrar a história de Sansão. Quando no livro de Juízes em si, a gente vai ver, quem lê ou quem já leu, vai ver que narra a história da guerra de vários povos que se levantam contra a nação de Israel. E Deus sempre pega uma improvável, uma estéril, uma mulher que não gerava mais, como a gente pode ver o exemplo de Jesus, né? Deus ele escolheu Maria. Maria não era estéril, mas era algo que ia abalar as estruturas. Por quê? Porque Maria era uma mulher virgem e estava noiva. Então aí Deus vai escolher Maria para gerar o Salvador, ainda vindo do Espírito Santo. Olha que contradição. Depois a gente vai ver a história também de Isabel, quando ela gerou João Batista. Isabel era uma mulher já velha e gerou João Batista, e todos eram com propósito. O propósito de gerar Jesus era para salvar a humanidade. João Batista era para pregoar, ser o que vinha a ser ajudador de Jesus, né? A Bíblia, você vê a história de João. Ele pregava pelo deserto, ele que anunciou o caminho, ele que abriu o caminho para Jesus atuar. E agora aqui a gente vai ver a história de Sansão. Sansão foi gerado com propósito. A Bíblia fala que existia um homem naquela província. Aqui no 14 vai falar, né? Cadê Jesus? Não, no 14 não, no 13. Fala que tinha um homem em Zorá, que era uma cidade, que era da linhagem de Dão. O nome desse homem era Manoá. Aqui na Bíblia não relata o nome da mãe de Sansão. Fala que só fala a esposa de Manoá. Essa mulher estéril. Deus sempre escolhe uma improvável, escolheu uma estéril para gerar um homem que seria o libertador do povo de Israel, que ia lutar contra aqueles povos que se levantavam contra os filisteus. Mas o que eu quero dizer, porque eu comecei o vídeo perguntando a você o que é que você faz com o seu chamado? Porque Sansão foi gerado por um propósito. Ele tinha um chamado. E Sansão, ele foi desobediente. Desobediente, a gente vai ver narrando a história de Sansão a partir do 13 e vai até o 17, falando até a morte de Sansão, né? Então aqui a gente vai ver que quando o anjo apareceu para a esposa de Manoá, onde fala aqui no versículo 3 do capítulo 13, apareceu um anjo do Senhor a esta mulher. Ele disse: eis que você é estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te. Olha a ordem que o anjo mandado pelo Senhor passou para aquela mulher, que era para ela se guardar e não beber vinho e nem bebida forte, e nem comer coisa imunda, porque ela ia conceber e dar luz a um filho, que sobre a sua cabeça não ia passar navalha, porquanto ele seria nazireu. Nazireu era o povo de Nazaré, que não podia cortar cabelo. Jesus era nazireu, que era de Nazaré, né? Consagrado a Deus. Aquele menino que ela ia gerar ia ser consagrado a Deus desde o ventre.
e ele ia começar a livrar Israel do poder do povo filisteu. Então tinha uma estratégia. Você vê que desde quando aquela mulher que era estéril foi gerar, o anjo passou as coordenadas. Então, desde a mãe, Sansão já era restringido, né, de algumas coisas. E depois, no decorrer desse livro, até a morte de Sansão, lá em Juízes 17, fala que Sansão, ele não podia cortar o cabelo, não podia se misturar com mulher de outra linhagem, não podia tocar em coisas mortas, e tudo isso Sansão fez, né? Aqui no 14, eu até grifei aqui, que fala que Sansão, no capítulo 8 e 9, fala que ele encontrou um urso morto, tinha umas abelhas no corpo do urso, ele tomou o mel, ainda deu aos pais. Então, depois a gente vai ver que no 15, que que Sansão, ele casou com uma mulher que ele gostou, não podia. Ele casou com a mulher do povo do Filisteu. Depois a gente vai ver a história de Sansão com Dalila. E por fim, a morte de Sansão tragicamente. Por quê? Porque Sansão foi desobediente. Eu quero dizer a você que quando eu e você é desobediente, a gente paga um preço. Eu achei interessante, né? Que há muitos dias que eu tinha preparado essa palavra e protocolando para vir voltar aqui a gravar vídeos. E aí hoje o culto, a palavra de hoje, eu me lembrei do que eu já tinha estudado sobre Juízes, falando de Sansão, e aí eu anotei algumas coisas, falando da onisciência, onipresença e onipotência do Senhor. Que Jesus, onde a gente for, eu tenho chamado, o Cristiane tem um chamado, onde eu for, eu tenho que carregar o meu chamado. Eu sempre digo assim, que eu sou crente até o tutano, eu sou crente aqui e sou crente lá no Japão, se eu for lá. Lá, se eu for no Japão hoje, ninguém vai me conhecer. Mas os olhos do Senhor, que é onisciente, onipresente, onipotente, vai estar lá, vai estar me vendo, né? E aí hoje o bispo começou a ministrar de como a gente se comporta, como é que eu carrego o meu chamado, onde eu vou. E ele deu o exemplo da academia, e eu comecei a me lembrar, né? Quem é Cristiane na academia? Quem é Cristiane quando ela vai para a praia? Porque muitas das vezes nós carregamos o chamado só na igreja. Quando a gente sai da igreja, o chamado fica para trás. Não, o chamado vai nos perseguir até o dia da gente morrer. E o chamado é o quê? Deus lhe chamou para algo. Obedeça. A Cristiane que é crente na igreja tem que ser crente na academia. Eu comecei a me lembrar quais roupas eu uso, como é que eu me comporto lá. E eu comecei a me lembrar de algumas coisas, né? Que tem pessoas que vai lá na academia para ficar olhando o outro pelo espelho, para flertar, até muitas das vezes para olhar o que não é seu, né? Para olhar a esposa do outro, o marido da outra, e até se corrompe. Eu conheço pessoas que já se corromperam na academia. Eu comecei a me ministrar. Quem é Cristiane na academia? Eu tenho que levar o meu chamado de ser crente na academia, com a roupa que eu uso, com os movimentos que eu faço, como eu me comporto. Se tem uma coisa que eu evito é estar olhando pro espelho. Se eu vejo que tá me olhando muito, eu vigio, né? Porque muita da gente se corrompe lá pelo espelho. Eu já vi pessoas se corromper se olhando lá pelo espelho. Mesma coisa na praia. Na praia, quem é Cristiane na praia? Eu tenho uma amiga que ela, crente, quando ela ia pra praia, ela botava fio dental. E todo mundo criticava. Então, assim, o meu chamado, o chamado que eu carrego, o Espírito Santo que habita em mim vai ficar feliz de eu chegar na praia. Quer dizer que na praia eu não sou crente, não. Eu vou botar um fio dental. Então, eu quero dizer a você, cuidado, cuidado. Tenha zelo, temor e tremor com o chamado que Deus lhe confiou. Porque muitas das vezes você chora, ora, jejua, mas tem algo que ainda está barrando você de viver a promessa que Deus tem para você. Deus tem vida plena. Não desperdice o seu chamado.
Não seja desobediente como Sansão. Sansão foi chamado para algo lindo, para libertar o povo de Israel, e ele desobedeceu, e Deus ainda foi misericordioso, né, que Sansão foi salvo. Então, assim, seja obediente, carregue o seu chamado aonde você for, na roça ou no exterior, na praia. Seja obediente com aquilo que Deus lhe chamou, não barre o que Deus tem para você. E assim, eu me despeço aqui te agradecendo pela tua atenção, que como essa palavra me confrontou e tem confrontado e confirmou hoje, né? Não que eu ande desobedecendo, mas quando Deus dá uma palavra pra gente liberar pra alguém, primeiro ele nos ministra, que assim ele ministre você, que você venha se autoavaliar. Como é que está sendo você com o seu chamado? Talvez essa palavra aqui pode se encaixar para quem já tem uma aliança com o Senhor. Vai soar estranho para quem nunca fez uma aliança, não sabe do que eu estou falando, mas eu sei que Deus vai ministrar você. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você, te dê a paz, te dê entendimento, clareza, luz e verdade. E aqui eu te agradeço pela sua atenção.